Reforma íntima sem martírio, autotransformação com leveza e esperança, capítulo 2, Ética da transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. A reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. O hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Negar a si mesmo, ou despersonificar-se, esvaziar-se de si mesmo, tirar a máscara, é o objetivo maior da renovação espiritual. Esse é o grande desafio a ser seguido por todos os que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec. Extenso será esse caminho, reeducativo na vitória sobre nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. O meio prático e eficaz de consegui-lo, conforme ensinam os bons espíritos da codificação, é o conhecimento de si mesmo. O Livro dos Espíritos, questão 919. Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo mesmo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósitos de mudança para melhor. O Espiritismo é inesgotável manancial no alcance desse objetivo. Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quantos desejem assumir o compromisso de sua transformação pessoal com segurança e equilíbrio, sem psicologismo nem atitudes de superfície. A doutrina espírita é um tratado de crescimento integral, que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser da ótica imortalista. Nem sempre, porém, verifica-se tanta clareza de raciocínio entre os espiritistas acerca dessa questão. Conceitos mal formulados sobre o que deseja a renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo que não correspondem ao lídimo trabalho transformador da personalidade em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde e a liberdade na vida das criaturas. Por esse motivo, será imperioso que as agremiações do mundo, erguidas em nome do Espiritismo, ou aquelas que expandam a luz da espiritualização entre os homens, investiguem melhor noções sobre a ética de transformação, a fim de oferecer a seus seguidores uma base mais cristalina sobre os caminhos e obstáculos no serviço da iluminação de si mesmos. A prática essencial e meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos é a melhoria da humanidade, a transformação do homem de bem. O Espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos uns com os outros,
e que passam a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo com o buril da educação, o buril da educação. As práticas doutrinárias são recursos didáticos para o aprendizado do amor, finalidade maior de nossa causa. Na falta do amor, as práticas perdem seu sentido divino e primordial. Em face dessas reflexões, evidencia-se a urgência da edificação de laços de afetos nos grupamentos humanos, no intuito de fixarmos na intimidade as mensagens do Evangelho e do bem universal. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e o construtor de sentidos nobres para a existência dos homens. O autoconhecimento por meio das luzes de imortalidade que se estendem dos fundamentos espíritas é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, à consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com um mapa. Necessita de suprimentos morais, preventivos e fortalecedores. Precisa de uma ética de paz consigo mesmo. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato doloroso para a maioria das criaturas. À guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate. Vigília e treinamento para a instauração das linhas éticas no processo autotransformador. Postura de aprendiz. Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato de curiosidade incessante, que brota da alma, como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos. Romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Observação de si mesmo. É o estudo atento de nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e a esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós. No que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve se ampliar também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais, frequentemente, o orgulho nos ilude. A aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e, posteriormente, com os outros. A mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo o que conquistamos, inclusive nossos erros. Auto-perdão. A aceitação, para ser plena, precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e o flagelo poderão estipular
provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é o serviço para fins de semana durante nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos, somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos avante. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina construiremos o homem novo almejado. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si mesmo, da absorção de nutrição mental digna nas boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada para ideais enriquecedores. Oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germens divinos do bem, que constituem as correntes de energia superior da vida. Por meio dela, igualmente despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas por nossos descuidos de cada dia. Trabalho. Os sábios guias da codificação asseveram que toda ocupação é útil, é trabalho. O Livro dos Espíritos, questão 675. Dar utilidade a cada momento do nosso dia é sublime investimento de segurança e defesa no projeto de crescimento interior. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência para conosco, a fim de que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso de reforma íntima, porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução ao tomar consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina. Sem auto-amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independentemente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro, é estima a si mesmo. Um estado interior de júbilo com nosso retorno lento, porém gradativo, para uma identificação plena com o Pai. Socialização. Se o interesse pessoal é o grande adversário de nosso progresso, então a ação em grupos de educação espiritual será excelente medicação contra o personalismo e a vaidade. Destaquemos, assim, o valor das tarefas doutrinárias regadas de afetividade e bom senso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. Caridade. A socialização pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental. A caridade é o dínamo de sentimentos nobres que secundará o processo de socializador.
levando-o ao nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmos. A adoção de uma ética de paz, no transcorrer da metamorfose de nós mesmos, será medida salutar no alcance das metas que almejamos, ao tempo em que constituirá garantia de bem-estar e motivação para a continuidade do processo. O exercício de negar a si mesmo não inclui o descuido ou crédito pessoal, ou descrédito pessoal, confundindo a sombra que precisamos reciclar com necessidades pessoais, que não devemos desprezar para o bem-estar e equilíbrio. Cuidemos apenas de vincular essas necessidades aos novos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos do ideal supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si mesmo, quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Nos celeiros de luz dos ensinamentos do Evangelho, verificamos um exemplo de rara beleza e oportunidade de que servirá como diretriz segura para a despersonificação dos servidores de Cristo na obra do amor. Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Quando o mestre o chama pelo nome, o colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sadiamente: Eis-me aqui, Senhor. Atos 9:10. O nome dessa virtude, no dicionário cristão, é disponibilidade para servir e aprender. O programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação.